Dia, minhas jovens donzelas, estamos no terceiro dia do nosso propósito. Gente, já chegamos até aqui, o terceiro dia. Eu não sei como é que tá as batalhas aí com vocês, mas aqui, meninas, olha, já sinto o mover do céu. Porque o inimigo quer tocar a gente, né? Ele quer fazer coisas assim que tirem a gente do foco, que tirem a gente da oração, que tirem a gente do propósito, sabe? Então, tenha esses olhos, primeiramente é o que eu quero falar hoje, tenha esses olhos sensíveis para ver que quando você entra num propósito como esse, as coisas parecem que ficam piores. Piores, gente, a tendência parece que não é melhorar, é piorar, mas não é nada disso. É o inimigo tentando te paralisar para que você não continue buscando o que já está planejado para você, o que é seu. Continuar buscando o que já é seu. Ele não quer que você acesse as promessas de Deus para você. Ele não quer que você tenha acesso, porque você pode fazer um barulho muito grande nesse mundo se você acessar, entendeu? Você pode mover muitas pessoas para o bem se você acessar, e você atrapalha os planos dele. Você vai ser uma ameaça. Então ele não quer que você continue. Começa aí. Então, quando a gente entra no propósito fervorosa, buscando, falando, Deus, eu vou abandonar isso, eu já vou renunciar àquilo, vou jejuar, eu vou buscar mais, vou fazer coisas que eu não fazia antes. Quando o inimigo vê isso, gente, ele se enfurece. Então, na minha casa, gente, sinto que o mover de Deus tá se mexendo, porque batalhas, principalmente de madrugada, gente. Vocês vêm aqui no grupo, né? Lá no grupo do WhatsApp, que eu, Margarida, vejo que tem outras mulheres ali de madrugada orando. E a gente tem acordado todos os dias antes de iniciar esse propósito. A gente tem, né, diariamente, a gente tá mantendo esse compromisso. 3 horas da manhã a gente tá lá orando. E eu percebo que é sono, é filho, tudo acontece para que eu não continue orando, não continue buscando. Mas existe um propósito por trás de tudo isso. Vocês sabem o que é que a gente carrega. Então, firmes na promessa. Então, já vamos lá para Ezequiel hoje. Pega o seu papel, coloca ele aí do lado para o Senhor lembrar o que é que a gente, né, anotou ali, que é que queima no nosso coração a pedidos de ajuda ali pro nosso Senhor, né? Então, e sem contar, né, gente, que é algumas coisas, mas o Senhor sabe o que a gente realmente precisa. E você pode ter certeza, esse papel vai muito além. Para o Senhor, para Deus, é muito além do que a gente pode imaginar. Então, esse papel são coisas que a gente consegue ver, mas o Senhor, às vezes, vai tratar algo que a gente nem sabe, problemas que a gente nem sabe que existe, mas aquele problema precisa ser tratado para que tudo aquilo que você anotou se realize. Então, tudo é muito mais a fundo do que parece, é isso que eu quero dizer. Então, coloca aí as coisas que você, né, anotou na sua mente, que você sabe que de imediato você precisa da mão do Senhor, do agir do Senhor, que Ele comece a mover o céu a seu favor, fazer barulhos no céu a favor da sua casa, que anjos estejam acampados ao redor da sua casa, que na tua casa ninguém toca, nos seus ninguém vai tocar, o inimigo não tem autoridade para entrar na tua casa, porque você vai ficar a cada dia desse propósito, você vai receber mais sensibilidade, aonde há portas ainda, que brechas espirituais que o inimigo às vezes consegue tocar. O Senhor vai te dar sensibilidade para você perceber aonde é que sinais, brechas que o inimigo ainda tá tocando, porque, gente, eu peço muito isso. Isso é uma das coisas que talvez eu mais fico lá no pé do Senhor para Ele me dar sensibilidade, porque eu vejo o mal em tudo. Eu sou a doida da família que vê o mal em tudo. Um desenho mal começou ali, às vezes coloca ali uma coisa nova, mal começou, o som é diferente. Você entendeu? As cores. Nem precisou falar muita coisa ainda, mas eu já sei que aquilo não vem de Deus. São sensibilidades que a gente precisa adquirir em contato com o Senhor. É só com o joelho dobrado ali que você vai conseguir isso. Peça para o Senhor dons espirituais. Peça que Ele dá. Quanto mais você pedir, Ele vai te dar.
ele vai te dar, porque ele precisa saber que o seu coração é puro e que você quer aquilo a favor da sua casa e não para usar para o mundo. Mas você quer a favor, você quer ter discernimento das coisas espirituais. Peça que ele vai te dar. Vamos lá então para Ezequiel 37, que é onde estamos no propósito do Vale dos Ossos Secos. Coloca aí o seu papel, coloca aí o seu caderno do lado. De preferência, põe a mão ali. Põe a mão ali e fala, Senhor, essa mão é sua. Essa mão é sua, coloca a sua mão e vamos orar. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A gente ora até aqui, mas eu recomendo na sua casa você ler toda essa passagem, né? Todo o 37 inteiro, porque vem depois disso o capítulo em que o Espírito entra naqueles corpos. Fala aqui também do exército que se levanta a partir daqueles ossos. Essa passagem aqui é um escândalo de maravilhosa. Eu amo. E hoje, gente, o Senhor me levou a refletir, a mentalizar, a meditar no versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E o que Ezequiel respondeu, gente? Com toda humildade e crença desse homem, ele respondeu, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Senhor, eu sou pequeno demais, mas o Senhor é tremendo. Você pode o que você quiser. Se você quiser, vai acontecer. Se não quiser, não vai. Eu creio no Senhor. Se o Senhor falar, vai. Foi mais ou menos assim que ele quis responder, né? Então, é lindo demais. Eu amo essa passagem, esse momento que Ezequiel responde desse formato, desse jeito. Tinha tanta coisa que pra ele falar, né, gente? E ele falou desse jeito. Eu amo isso. Eu amo essa humildade. Eu amo. E o Senhor me levou pra Marcos, onde a gente tem uma situação semelhante, onde Jesus responde. E eu vou procurar aqui para vocês. Aqui eu já deixei anotadinho. Ó, no Marcos 9... Vamos começar aqui, ó. Vamos começar no 22. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Vou ler de novo. No 22. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tanto aqui, tanto na resposta de Ezequiel, a gente está falando sobre tanto aqui, tanto em Ezequiel, a gente está falando sobre fé, a gente está falando sobre crer. Um está pedindo para tratar a sua incredulidade e o outro, pura fé desse homem, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Você tem aí todas as áreas que você anotou, que você gostaria que o Senhor tocasse. Mas hoje eu te pergunto, é a reflexão do nosso dia. Você crê realmente que o Senhor pode salvar seu casamento? Você crê realmente que o Senhor pode fazer com que a sua vida financeira seja extremamente próspera? Que nunca mais você vai sentir na pele o que é falta? Você crê realmente ou você quer? Você crê ou você quer?
tem tantas áreas que eu aposto que você colocou aí, tanto profissional, né? Tanto com filhos, paciência e tudo mais. Mas de fato, hoje, olha, tô arrepiada. De fato, você crê que o Senhor vai salvar todas essas áreas? Você crê que Ele pode realmente restaurar? Porque a gente não vê saída. Eu sei que você não vê, porque nas minhas circunstâncias também é difícil de imaginar por onde o Senhor vai vir, porque parece que aos meus olhos, não tem como. Não tem como, gente. Um dia, eu espero que no último dia desse propósito, eu conte pra vocês as coisas que eu anotei. E com a graça de Deus, eu vou ter um testemunho pra contar do meu antes e do depois. E do durante também, porque tem muitas coisas que estão lá, que são há anos que eu vivo desse jeito. Há anos que eu vivo com esse problema. Então, eu creio que neste propósito, coisas vão ser transformadas. Mas eu sempre tive fé. Mesmo que o Senhor não tenha vindo há 7 anos, em alguns casos que eu anotei, eu continuo crendo que Ele vai vir. Eu continuo tendo fé. Por mais que tenha dias que parece que não. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Tem dias, gente, que sim. Eu sou carregada de fé. Eu tenho muita fé, muita fé. A fé é que me move, é que me sustenta, porque tem dias que só ela que me mantém em pé. Mas eu continuo crendo. Mas mesmo aqueles dias difíceis, eu continuo marchando, eu continuo fazendo alguma coisa. A única sensação que eu não quero ter é de que eu não fiz nada de útil para minha família, para minha casa ou para pessoas de fora, com a graça de Deus eu tô fazendo aqui. É bom demais estar exercendo um ministério, é bom demais estar exercendo a obra do Senhor. Isso pra mim não tá tendo preço. Estar aqui abandonando todos os meus compromissos para viver algo para o Senhor. Porque se essas almas forem salvas, se essas almas se renderem aos pés dele, uma de vocês, que ainda talvez não seja crente, e a partir de mim, a partir da vida da serva dele, ele transformar a sua, pra mim, gente, esse propósito inteiro já valeu. Olha, tô arrepiada, porque é assim que eu penso, e pra Deus a sua vida é valiosa demais. Demais, 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 demais. Uma alma é valiosa demais. Então, é sobre isso. Crença, fé de que não importa o tempo dos céus, que a gente sabe que não é o mesmo tempo daqui. Você sabe disso. Aqui as coisas parecem que demoram. Para Deus é minutos. É minutos. Só que a gente às vezes atrasa também o processo. Era para ter vivido antes, mas a murmuração, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, a murmuração, a reclamação, a falta do ânimo, o desespero, a ansiedade, são sentimentos carnais que atrapalham o processo de Deus. E é por isso que Ele pede aqui muitas vezes pra gente se alegrar. Alegrai-vos na espera, porque vai ser lindo se você se alegrar e continuar crendo, porque no dia que você receber, você vai estar bem, você vai estar feliz, você não vai estar caindo no pó, né? Você não vai estar lá sofrendo e de repente chegou a minha vez. Né? Agora sou eu. E você tá lá caindo em cacos. Não é assim que Deus quer tratar você. Neste processo, se fortaleça, espera. Porque, gente, eu vou perguntar aqui pra vocês. Se com Deus, vocês sabem, vocês estão aqui. Se com Deus é muito difícil a caminhada nesse mundo, imagina sem Deus. Você acha mesmo que não estar aqui, não estar buscando, não estar jejuando, vai ser mais fácil? As coisas vão fluir? O buraco só vai ficar mais fundo. Se você for pro mundo, o buraco vai ficar cada vez mais fundo. No dia que você se tocar de novo em resolver ele, vai dar pior. Então começa agora a resolver esse problema. Começa agora a orar pela sua família. Começa agora a pedir por um milagre. Quer dizer, passou da hora, né? Mas a gente tem um presente de Deus, que é o hoje. E é por isso que ele se chama presente. Porque é realmente um presente. No passado você não pode fazer nada. No passado não tem o que a gente faça lá, por lá. E ficar olhando pra ele também, gente, não dá. Nunca vai dar. Nunca olha pra lá, você não tem tempo pra isso. Não tem tempo. Ninguém tem tempo pra olhar pra trás. E pra frente também é complicado. Não faça, né? Não pensa muito, porque senão você vai estar vivendo lá e não tá vivendo aqui. Sonha. Lógico que você deve sonhar. Mas pra isso, você precisa viver o presente.
Você tem que entender que para acessar aquele sonho, você tem que fazer alguma coisa hoje, que é o que você está fazendo aqui, buscando, porque ele vai te trazer direção dos próximos passos. Só buscando, você vai ter a direção correta para os próximos passos da sua vida. É assim que a banda toca com Deus, né? Você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que... E quanto maior for a sua busca, maior vai ser a revelação. Você pode ter certeza disso. Ele vai te incomodar, ele vai te fazer refletir nas áreas que precisam ser modificadas na sua vida. Às vezes você vai ter até que se mudar de cidade, mas ele vai te revelar tudo isso. Ele vai te falar, ele vai fazer você sair daquele trabalho. Às vezes... Ou ele vai mandar, vai falar tanta coisa pra você, vai falar tanta coisa. Só que se prepare para o novo, se prepare. Não tenha medo de viver o novo de Deus, porque se ele falar pra você que você deve ir, é porque ele já tá lá. Ele já foi com você, ele já, entendeu? Então você não tem nada que temer, ele vai estar em cada passo. E é maravilhoso viver desse jeito, gente. É difícil, dá medo, mas é maravilhoso. Você não saber qual é o próximo passo, mas você ir porque ele mandou. Você não sabe, dá a impressão até que... sabe aquele... Imagina, você vai pular uma montanha, de uma montanha pra outra. E ele vai falar assim pra você, pula, mas é muito longe. E você vai pular e você tem uma impressão de que você vai cair, porque é muito longe. Só que ele tá lá e ele vai te, pronto, chegou do outro lado. São coisas que só Deus pode fazer, porque no físico você ia cair mesmo. Lógico que você ia cair, olha a distância, olha o tamanho da sua perna. É lógico que você ia cair, mas com o Senhor ele vai só, pronto, passou. Olha só, passou, viu? Você confiou em mim, eu consegui te segurar, você não ficou duvidando. Passou, pronto, passou. E assim a caminhada com o Senhor, gente. Crença, não duvida do que Ele tem pra você. Não duvida que Ele pode salvar seu casamento. Não duvida. Gente, é difícil mesmo o casamento. Vamos falar sobre ele rapidamente. É difícil, mas toda vez que você pensar, não deixa esse tipo de pensamento chegar. Mas vamos pensar assim, toda vez que você pensou, porque você não vai pensar mais a partir desse propósito, toda vez que você pensou em uma separação, toda vez que você se imaginou sozinha, assim, aquele marido que tá acabando com a sua mente, você não suporta mais ele. Olha, não sei porque eu tô falando isso aqui. Deve ter mulher que tá sofrendo com o casamento nessa campanha. Toda vez que você pensou desse jeito, você vai pensar agora diferente. Você vai pensar, por que eu casei com esse homem? Por que foi que eu casei? Porque eu era apaixonada por ele um dia. Por qual motivo eu era apaixonada por ele? Tá, mas ele mudou. Agora ele mudou, ele tá diferente. E agora? Você vai orar por isso. Você fala, Deus, lembra aquele homem que eu casei? Traz ele de volta. Sabe, ele era mais doce, ele era carinhoso, ele olhava pra mim diferente. Ele tinha vontade de estar comigo, agora ele não tem mais. Senhor, volta esse respeito, volta esse amor. Porque, gente, quando perde o respeito, vocês sabem, quando perde o respeito, é como se tivesse quebrado ali um copo de vidro e é dificílimo, quase impossível, no mundo físico, restaurar aquele copo. E ainda se restaurar vai ficar todo cheio de marcas, porque um dia quebrou. Você sempre vai ver que um dia quebrou, mas com o Senhor não, porque eu sou a prova viva de que o meu copo quebrou sozinha. Tentei restaurar, não deu certo, ficou faltando peça, ficou faltando caco e ficou todo marcado. Aí o Senhor chegou e falou assim, não, esse copo não, eu vou fazer um novo copo. Um copo que não se quebra, um copo que esse vai até a eternidade e ele ainda vai encher tanto que vai transbordar na vida de outras pessoas. Essa água aqui, nunca mais. E sabe por que ele quebra? Sabe por que ele não quer mais aquele copo quebrado? Porque senão a gente vai ficar tocando nas feridas, a gente vai ficar olhando aí aonde estava a marca, aonde, porque né, em alguns momentos da nossa vida a gente faz isso, e com o Senhor não. Quando ele pega e faz de novo, quando ele traz o novo, quando ele traz a restauração que é dele, não vai haver marcas.
tem uma história, tem um passado, mas não dói mais. Não vai mais doer. Pelo menos comigo. Ele fez isso por mim. Ele salvou meu casamento. E um dia nós perdemos completamente o respeito um pelo outro. Quando a gente não tinha Deus. E hoje que a gente tem o Senhor, a gente entendeu o que é a família para o Senhor. Minha filha, hoje a gente vive uma parceria que parece que é literalmente um só mesmo. Parece que o que ele tá sentindo, eu já tô aqui. Eu já tô sentindo o que ele tá sentindo. É uma coisa de doido, de doido. A gente é muito parecido, a gente realmente é um só. O que ele gosta, eu gosto, o que ele não gosta, eu não gosto. O comportamento é lindo de ver, é lindo de ver. Eu amo meu marido, eu amo a família que ele me deu. E um dia eu achei que eu não queria ver ele pintado de ouro na minha frente. Eu não queria, tudo menos ele. Eu não quero. O Senhor foi trabalhando, foi restaurando e eu sou apaixonada pela família que eu tenho hoje. Graças a Deus, o Senhor me transformou, porque eu era uma pessoa muito difícil, transformou ele, porque ele também era uma pessoa muito difícil, mas eu acho que ele ainda era melhor do que eu. E nos deu mais um filho, porque na época que eu tive problema com o casamento, eu tinha já o meu pequeno, meu primeiro, ele devia ter uns 2, 3 aninhos, hoje ele tá com 6. E agora eu tenho um de 1,5. Então, e pretendo ter mais filhos, porque como eu sei que a família é tudo para o Senhor aqui e que não tem semente que eu plante nesta terra que seja compatível a um filho de Deus na terra, aí pra mim mata qualquer charada. Se quer fazer mudança no mundo, tenha filhos e eduque ele pra servir a Deus no mundo. Pronto, você fez a grande obra de Deus na terra. E gente, e sobre casamento eu ainda quero falar sobre isso mais a fundo, vir com vocês aqui e falar só sobre casamento, só sobre as dificuldades que é ser a mulher no casamento, tá? E eu quero que você reflita sobre essa palavra hoje, gente, sobre a crença. Como é que tá a sua fé? Eu ainda não sinto que eu acredito totalmente que o Senhor vai salvar meu casamento. Eu ainda não sinto que eu acredito totalmente que a minha vida vai ser próspera. Se tá faltando, oh Deus, não tô conseguindo comprar feijão. É difícil de acreditar, Senhor, mas peça para Ele. Hoje eu vou te convidar a refletir. Peça para o Senhor que você saia, libere da incredulidade que te impede de fato de crer nas promessas do Senhor, tá? Então, é essa palavra de hoje que o Senhor nos deu. E agora a gente vai ficar com a oração da nossa irmã Margarida. Pai amado, hoje nos colocamos diante de Ti como filhas que ouviram o Teu chamado no vale. Muitas de nós chegamos aqui cansadas, feridas, silenciadas pela dor, pelo medo, pela dúvida. Mas agora, Senhor, agora ouvimos a Tua voz que ecoa como um trovão suave dizendo: profetiza, os ossos secos ouçam a palavra do Senhor. E nós profetizamos sim, profetizamos vida onde havia morte, profetizamos renovo onde havia exaustão, profetizamos fé onde habitava o medo, profetizamos propósito onde antes havia confusão. Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra teu fôlego e nos levanta. Reúne nossos pedaços espalhados pela luta diária e nos forma de novo, mais fortes, mais belas, mais inteiras. Não somos mais mulheres vencidas pelo vale, somos mulheres que ressuscitam pelo poder da Tua palavra. Faz de cada uma de nós um testemunho vivo da Tua fidelidade. Levanta-nos como um exército de amor, cura, coragem e verdade. Com nossos pés firmes, nosso coração aceso e a nossa voz profética restaurada, Senhor. Hoje, nós nos levantamos. Hoje, nós voltamos a respirar.
hoje nós cremos outra vez, porque Tu estás aqui e a Tua palavra ainda tem poder. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo um louvor. Em nome de Jesus. Amém.